vocês que isso é possível. Eu vim mostrar para vocês que a gente consegue sim manter um estilo de vida saudável com as nossas crianças. Mas tudo depende de nós, né? Deixa eu colocar aqui, porque nós já estamos com 3 aparelhos de celular aqui. Eu já não sei para qual que eu olho, vou olhar pro meu, tá? Então, bora lá. Vou esperar mais um pouquinho, que eu já entrei um pouco atrasada e tô com essa complicação aqui de 3 aparelhos de celular. Tá, mas assim, a pergunta para iniciar a nossa aula de hoje você se preocupa com a alimentação do seu filho? Você se preocupa com o futuro do seu filho? Com o futuro de saúde, o estado de saúde do seu filho no futuro? Você se preocupa o que ele vai passar? Como será a vida dele no futuro? Muitas pessoas não têm muito esse pensamento, né? Levam a vida de forma muito desregrada, sem pensar no futuro das crianças. E aí eu levo vocês a uma outra reflexão. Na casa de vocês, na família de vocês, tem pessoas doentes? Doentes no sentido de tem diabético na sua casa, na sua família? Tem hipertenso na sua casa, na sua família? Você tem casos de câncer na sua família? Você tem casos de pessoa com esteatose, que é a chamada gordura no fígado? Você tem casos na sua família de depressão? Você tem casos na sua família de pessoas que vivem reclamando de desânimo e cansaço constante? Você tem na sua família pessoas com circunferência abdominal muito já avançada? Você tem casos na família de pessoas com problema intestinal que não conseguem ir ao banheiro com facilidade? Gente, eu estou citando alguns dos problemas que podem ser habituais dentro de uma casa, com pessoas de uma mesma família. Eu estou citando alguns, mas tem outros milhares de sintomas e problemas que podem acontecer no contexto familiar e que as pessoas acabam, por rotina, por comodidade, achando que isso tudo é normal e se acomodando com isso. E além disso tudo que eu falei, eu ainda não citei obesidade. Então, na sua casa, na sua família, no ambiente que você vive, tem pessoas acima do peso? Então, eu quero que vocês reflitam no início da nossa aula sobre isso. Levar uma vida desregrada, levar as crianças a comer de tudo, porque criança pode. Colocar num ambiente familiar todos os alimentos que vocês sabem que são ruins. Porque criança pode, porque não podemos impedir, porque não podemos restringir. Eu não tive e agora eu quero dar para o meu filho. É muito prazeroso comer tudo que a gente gosta. Todos esses pensamentos, vocês têm que refletir agora aonde eles vão chegar e aonde eles vão levar a saúde do seu filho e a saúde familiar, de um contexto familiar. Então, para iniciar o assunto, eu quero falar sobre dados da Federação Mundial de Obesidade. Então, eu não quero começar falando o que a Nara Aline pensa. Eu quero falar para vocês, iniciar falando de dados da Federação Mundial de Obesidade. Gente, segundo essa federação, o Brasil terá em 2025 11 milhões e 300 jovens, crianças e jovens obesos. Então, gente, em 2025 nós vamos estar falando de um nível de obesidade infantil e entre os jovens altíssimo. Mas eu já levo você a refletir no nosso momento de agora. Nós estamos em 2020 e eu quero que vocês me falem se no convívio de vocês, não só familiar, social, se não está cheio de crianças e jovens acima do peso, se não está cheio de crianças e jovens obesos ao nosso redor. Então, assim, é fácil de observar isso. Se você vai ao aniversário, se você vai no supermercado, se você vai levar a criança na escola, óbvio, nós estamos falando de quando a rotina está normal, você encontra pela porta da escola, estou falando por mim, eu acredito que várias pessoas vão concordar comigo, você indo levar a criança para a escola, se você passa a observar as pessoas ao seu redor, tanto crianças quanto jovens quanto adultos, uma grande maioria encontra-se acima do peso. Encontra-se com circunferência abdominal mais alterada. E aí
num contexto, né, numa realidade, isso às vezes passa a se tornar até normal. Então, na sala de aula, às vezes, do seu filho, no convívio dos parentes, dos primos, né, dos amiguinhos, tem várias crianças acima do peso. E as pessoas já começaram a achar que isso é uma normalidade, que é normal estar acima do peso, porque a criança, quando crescer, vai emagrecer. Quando crescer, vai perder esse peso. E o alerta que eu estou dando é que essa federação, que é um nível de hierarquia que nós estamos falando aqui alto, está mostrando que em 2025 são 11 milhões e 300 de crianças e jovens obesos. Além dessa informação, a outra informação que essa federação mostra pra gente é que a partir de 2025 serão 150 mil crianças e jovens diabéticos. Mais de 1 milhão estarão com pressão alta. E 1 milhão e 400, em média, terão gordura no fígado. Gente, vocês têm noção do que eu tô falando? A partir de 2025, não é só crianças obesas que nós vamos estar circulando na rua e vendo com maior facilidade. Nós estamos falando de doenças, de patologias, nós estamos falando de diabetes, nós estamos falando de hipertensão e de esteatose hepática em crianças e jovens, que são doenças que a gente está acostumado a ver em adultos, pessoas mais velhas, pessoas idosas. E nós vamos começar a ver isso habitualmente em crianças e jovens. Já está num contexto muito maior hoje, diabetes e hipertensão e até gordura no fígado já em jovens, mas em crianças nós vamos ver isso com muita facilidade. Então, depois de mostrar esses dados, que eu queria falar sobre dados de estudos, dados epidemiológicos, depois de passar esses dados para vocês, a gente vai começar a falar da obesidade e da alimentação infantil. Eu tô focando primeiro em obesidade porque é uma realidade nossa do momento. Sobrepeso e obesidade em crianças e jovens. E aí a gente escuta muito falar, tanto em consultório quanto em rodas de amigos e de conversa, que é uma questão genética. Ah, mas é porque a família toda é obesa. Ou porque a criança, a família tem pessoas com problema de tireoide, essa criança possivelmente vai ter. E aí começam a se justificar no contexto, no social, né, para as pessoas, por que essa criança está acima do peso. E, gente, mais uma vez eu quero mostrar uma relação de estudos. Estudos apontam que menos de 3% dos casos de obesidade infantil são realmente relacionados à genética. Então, o que eu estou querendo dizer? Na verdade, colocar a culpa em genética é muito errado. A culpa não está na genética, a culpa está no ambiente. E é aí que nós vamos começar a conversar melhor. Então, gente, pais, eu acompanhei durante essa semana, eu fiz algumas perguntas, fiz alguns chats no Telegram, fiz enquete, conversei com as pessoas mais próximas a mim e sempre perguntando e querendo saber o maior questionamento dos pais em relação à alimentação das crianças, né? Qual é a maior preocupação? O que aflige mais esses pais? E assim, a grande maioria está preocupado com o pai, por que a criança não come verdura, a dificuldade da criança comer frutas, né? A preocupação maior dos pais é essa: como colocar a criança num contexto de alimentação saudável? Meu filho só come besteira, meu filho não aceita de jeito nenhum comer uma verdura e não aceita comer uma fruta. Tá, ok. Mas eu quero primeiro que vocês pensem o seguinte: como que você introduziu a alimentação do seu filho? Como que é o ambiente alimentar do seu filho? Como que as pessoas ao redor do seu filho se alimentam? Porque a gente colocar responsabilidade numa criança da alimentação dela é um erro muito triste. E é o erro que eu mais vejo no consultório e entre as pessoas que eu conheço e na grande maioria da realidade das pessoas. A responsabilidade e a culpa está na criança. Mas como que foi introduzida a alimentação nessa criança? Essa criança começou comendo somente papinha? Essa criança teve contato com os alimentos, com a textura, com o sabor de cada alimento separadamente, para que ela pudesse ter o momento de seletividade, que ela pudesse selecionar os alimentos que ela mais gosta, que ela não gosta, ou não? Porque a grande maioria iniciou a alimentação da criança
com mamadeiras de fórmula, a maioria com engrossante, açúcar e achocolatado, ou seja, já começou desde o início a aguçar o paladar doce e a introdução de alimentos que são açúcar para essas crianças. E aí, no decorrer do tempo, quando essas crianças saíram da fórmula e começou a introduzir a alimentação de fato, começou a introduzir papinha, sopinha, na grande maioria ricos em carboidratos, rico em batata, inhame, mandioca, arroz, macarrão, carne em pouquinha quantidade e vegetais, aqueles que dão para cozinhar ali no meio e misturar e desmanchar. Então a grande maioria inicia a alimentação das crianças dessa forma. E aí quando a criança vai crescendo, essa papinha vai sendo mantida e quando ela consegue já diferenciar sabores e texturas, ela não consegue ter uma boa aceitação, principalmente do que é azedo e amargo, porque a introdução alimentar foi com muito carboidrato. Foi com muitos alimentos que se transformam em açúcar. E aí na hora que você tenta introduzir uma verdura, né, uma verdura de folha, um alimento que tem mais um sabor mais presente, essa criança não consegue aceitar esse alimento. E a maioria dos pais nesse momento quer forçar. E quer dizer que a criança não come e tenta forçar. Quando é vencido pelo cansaço, a criança chora, a criança faz pirraça, a mãe dá para a criança aquilo que ela quer comer. E a partir do momento que o pai e a mãe fazem isso pela primeira vez, fazem pela segunda e fazem pela terceira, você perde total controle, porque a criança viu que ela ganha. Ela ganha a batalha do não querer comer aquilo que ela não foi acostumada a comer e você passa a dar para ela somente aquilo que ela quer comer, que ela gosta, que ela foi habituada de paladar desde o início dos primeiros meses, né, que introduziu a alimentação. Então aí quer colocar a culpa na criança de um erro que muitas das vezes aconteceu no início. Então isso, gente, é muito importante para quem está iniciando agora a alimentação. Então, introdução alimentar é com alimentos no máximo na sua forma natural, para que a criança consiga distinguir sabores separadamente, para que ela consiga distinguir textura e sempre lembrando, ai tadinho, não vou dar para o bebê um alimento como uma taioba, uma couve, não vou dar um vegetal desse como verde porque é ruim. E a maioria das vezes o pai, a mãe que não gosta do alimento, ele acredita que a criança não vai gostar também e ele não dá para a criança. Então, a gente tem esse grande problema também. Aquilo que o pai e a mãe não estão habituados a comer, geralmente eles não colocam na mesa. Então, o pai e a mãe que não comem verdura, que não gostam dos vegetais, que não gosta de jiló, geralmente ele não faz jiló, ele não oferta esse jiló para o filho, porque ele não gosta. Na cabeça dele, se ele não gosta, o filho também não vai gostar. Então, é um outro erro muito grave, do que aquilo que você não gosta e não foi habituado a comer, você também não oferecer para o seu filho. Isso é um outro erro gravíssimo. Então a criança tem que introduzir a alimentação experimentando os sabores. Ai, não como fígado de boi de jeito nenhum, não vou fazer para o meu filho porque é ruim. E quem diz que o seu filho não vai gostar de fígado de boi, que é um alimento altamente nutritivo? Então oferta para essa criança. Agora, o alerta que eu dou é que a maioria dos pais, eles querem que os filhos comam bem, mas eles não estão dispostos a mudar a sua alimentação pelos filhos. Então, gente, outra reflexão. Se você pensa no futuro do seu filho, se as doenças que a sua família tem, que as pessoas que você convive têm, você não deseja para o seu filho, o que você está disposto a fazer? Qual preço você está disposto a pagar para o futuro do seu filho? Será que você comer alimentos que você não gosta, que você não está habituado, não pode de repente começar a fazer parte do contexto? Para você pensar realmente no seu filho, na melhora da alimentação do seu filho? Porque eu vejo muito pai e mãe falar, não, eu não como vegetal, então não adianta que eu não vou comer, ele se quiser que coma. Mas espera aí, não vale a pena você se esforçar, porque a criança, gente, segue exemplo. Se ela vê o pai e a mãe comendo verdura, ela pode até não gostar de verdura. Então, quando a criança já está maior, é agora a dica que eu vou dar para você que quer introduzir verdura, que quer introduzir vegetais. A criança não foi acostumada enquanto pequena e agora já está maiorzinha.
E você quer que ela aprenda a comer esses alimentos. Primeiro fator aí é o exemplo. Então, se ela vê o exemplo do pai e da mãe se alimentando com os vegetais, ela pode achar ruim, ela pode achar estranho, mas com o passar dos dias, com a insistência de colocar esse vegetal na mesa, com a insistência de colocar ela para ver esse vegetal e de ver o pai e a mãe comendo com vontade, com prazer, ela vai despertar interesse e ela vai começar a querer experimentar. E aí, a partir do momento que ela começa a experimentar, se existe uma recusa, não gostei, vamos procurar uma nova forma de preparo desse mesmo vegetal. Então, assim, às vezes a gente aprende, nós mulheres aprendemos com as nossas mães a fazer a couve-flor cozida a vapor. E aí, eu particularmente acho horrível. A minha irmã adora, eu acho horrível. E aí, é porque eu acho ruim ela cozida a vapor, eu só posso comer daquele jeito? Não, eu posso fazer a couve-flor na manteiga, eu posso fazer um purê de couve-flor, eu posso fazer uma couve-flor gratinada. Então, é buscar mudar a preparação para oferecer essa criança, se caso ela não gostou da forma que você preparou pela primeira vez. Então, é despertar o interesse nessa criança para que ela coma o vegetal, a verdura, e para que ela ache o sabor daquilo prazeroso. No início pode ser que haja uma recusa, mas ela vai ver você comendo novamente, ela vai ver o pai comendo novamente, ela vai ver as pessoas do ambiente. Agora, se você insiste em não montar uma mesa, não colocar esses vegetais à mesa, porque a criança só come arroz e carninha, e ela vai continuar comendo arroz e carninha e vai continuar assim. E aí é onde mora o grande problema. É porque você não está nutrindo seu filho. Então, o maior questionamento que eu tive dos seguidores, dos pacientes, é em relação ao ambiente dos avós e os pais que geralmente trazem as guloseimas e os industrializados, e os avós que cedem sempre à vontade da criança, deixando com que ela coma só o arrozinho com carne, ou que ela coma o arroz com a batata frita, ou que ela coma o arroz com um feijãozinho. Então, é sempre o pai que está trazendo a guloseima e os avós que estão cedendo à vontade dos netos. E aí a mãe sempre se vê nesse muro, porque ela quer melhorar a alimentação do filho, o pai não ajuda e os avós às vezes não ajudam. E aí fica aquele pé de guerra e aquele questionamento que eles não entendem, eles continuam dando e eles continuam fazendo errado. E aí, gente, tem que haver diálogo, tem que haver conversa. Porque se o seu pai e a sua mãe não têm nenhum problema de saúde, se os pais deles também não tiverem nenhum problema de saúde, nossa, que bom, glória a Deus, e vamos agradecer a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que os netos e os filhos não terão. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, se alimentaram muito melhor do que nós. Porque os alimentos industrializados antigamente não tinham a mesma quantidade de ingredientes que eles têm agora. Então, os nossos alimentos industrializados do momento, eles são altamente palatáveis. A indústria alimentícia combina produtos, que não vou chamar nem de alimentos, combina produtos para que esse produto alimentício em si seja altamente palatável, para que a criança fique viciada e não consiga parar de comer. Então, quando você vai lá e compra o biscoito de polvilho, porque é biscoito de polvilho e ele é só polvilho, né? Polvilho e não é trigo, é saudável. Você vai lá e olha nos ingredientes, é gordura, vegetal, mais sal, e aí todas as vezes que se une gordura com carboidrato, nós estamos falando de um alimento muito palatável. E que é um alimento que vai causar prazer e vício, porque você não consegue parar de comer. E isso está na bolachinha, isso está na rosquinha, isso está no biscoito recheado, isso está no pão integral. Na maioria dos alimentos industrializados, o que a gente encontra é uma combinação de carboidrato, gordura, sódio, que vai fazer ser tão prazeroso e tão gostoso que você não consegue comer um. Ninguém consegue abrir um pacote de biscoito recheado e comer um biscoito recheado. E aí você quer comprar o biscoito recheado para a criança e quer que ela tenha controle no biscoito recheado. Não vai haver controle. A partir do momento que ela comer o primeiro biscoito recheado, ela vai querer comer um, ela vai querer comer dois, ela vai comer 3 e 4. E se você tomar o pacote dela, ela vai chorar e vai fazer pirraça. Porque, na verdade, você estimulou ali o paladar da criança, você estimulou o vício pelo açúcar, pelo um alimento altamente palatável. Aí depois você quer trocar o biscoito recheado para que a criança coma uma fruta.
e que ela tem essa vontade própria. Não, porque você habituou a criança com paladares que aguçam muito e que são viciantes. Então, gente, onde eu quero chegar com essa embromação toda? O que eu quero dizer é que a culpa da má alimentação do seu filho não é do seu filho. São das pessoas que compram os alimentos e oferecem. Então, o seu filho, preste atenção, criança não sabe o que é saúde. Criança não sabe nem o que é morte. Criança não sabe o que é comorbidade. Criança não sabe o que é doença. Criança, gente, vive o agora. Criança quer sentir prazer, criança quer ser feliz. Criança só quer isso. Eles não têm responsabilidade, eles não têm preocupação. Criança vive o agora. O responsável de colocar o alimento dentro de casa, de comprar os alimentos e de criar esses momentos prazerosos são os pais ou os avós, aqueles que convivem e cuidam dessa criança. Então parem de colocar a culpa em comer mal na criança se é você que foi até o mercado e comprou os biscoitos recheados e trouxe para casa. Se é você que todos os dias à noite pede um cachorro-quente, um lanche com refrigerante. Se é você que todos os dias dá sobremesa para essa criança após o almoço e após o jantar, é você que está comprando e é você que está oferecendo. E a partir do momento que você cria esse hábito na criança, você não pode depois querer que ela tome a decisão sozinha de não comê-los. Tá? Então, esse é o principal fator. A questão de você como pai, você como vô, como vó, como mãe, assumir a responsabilidade do erro da alimentação do seu filho. Ok? Deixa eu continuar aqui na minha listinha para eu não me perder. Então, primeiro é a questão do ambiente, né? Que a criança não sabe realmente o que é certo e o que é errado. E segundo, a gente vai falar da relação desses alimentos na saúde da criança. Então, a maioria dos pais, né? E das pessoas que convivem com as crianças, elas sempre justificam no seguinte: ah, tadinha, né? Tadinha. Mas a criança é uma criança. Você não dá... Eu já escutei e ainda escuto. Você não dá doce para os seus filhos? Gente, tadinhos. Você está privando eles dessa coisa tão boa. E aí, gente, quando você priva seu filho de açúcar agora, de alimentos industrializados, você só está pensando no futuro, na saúde do seu filho no futuro. Onde eu quero chegar? Quando você oferece para o seu filho somente alimentos industrializados, quando você oferece fontes de açúcar o dia inteiro para essa criança, você está sobrecarregando todo o sistema dessa criança. Começando pelo sistema hormonal. Você começa desde cedo dando para essa criança o quê? Pão, biscoito, bolacha, leite com Toddy, leite com Nescau, iogurte, né? Você começa o dia oferecendo isso para a criança. Você começou o dia não nutrindo seu filho. Você alimentou a criança. Você alimentou a criança. Você não nutriu. Porque de nutrientes, nada disso que eu falei aqui tem praticamente nada. Então, de nutrientes, essa criança não comeu nada. E você deu para ela, foram alimentos que a alimentaram. Só que você fez com que a insulina dessa criança fosse para o teto. Então você deu pico de glicose, você deu pico de insulina e você começa a criar desde cedo nessa criança resistência à insulina. Você começa a criar desde cedo nessa criança picos de ansiedade por uma quantidade enorme de carboidrato que elevam em grande quantidade a glicose. A criança em fase de crescimento, ela necessita de mais nutrientes, sim, ela necessita de um aporte de vitaminas, de energia maior, mas só que as nossas crianças estão muito sedentárias, as nossas crianças estão muito na frente de computador, na frente de celular, elas ficam muito deitadas, não são igual as crianças de antigamente, que brincavam, que andavam de bicicleta, que corriam, que iam pra rua brincar de pique. Hoje em dia as nossas crianças não são assim, elas são muito mais sedentárias. Então, a quantidade de energia que antigamente uma criança comia para as crianças que comem agora é muito, muito, muito diferente no contexto de que você vai estar oferecendo um aporte de energia muito grande para essa criança que às vezes ela não gasta. E aí você vai criando nessa criança um vício aos alimentos que se transformam em açúcar, porque isso vai trazer para ela, naquele momento, um prazer momentâneo, que eu já expliquei isso em outras aulas.
Então depois vocês podem ir para o YouTube e assistir as outras aulas que eu explico sobre a compulsão alimentar e os picos de ansiedade, que eu falo dessa questão da insulina e dos hormônios, tá? Porque se eu for falar isso aqui eu vou me aprofundar muito. Mas quando você começa o dia colocando para o seu filho um monte de carboidrato, e aí no meio da manhã a criança nem reclamou de fome, você ofereceu e fez ela comer de novo uma fruta ou um biscoito. E na hora do almoço você deixou ela comer arroz com carninha, com um pouquinho de carne ou arroz com batata. Né? Que eu vejo muito isso, arroz com batata palha. Vejo mãe fazer isso direto. E aí chegou de tarde, você deu um lanche da tarde de novo, igual aquele da manhã, ou você deu bolo de pote, ou você deu salgado, né? Aquele monte de guloseima que a padaria vende, que o moço passou vendendo na rua. E aí de noite você deixou ela fazer o lanche que ela queria fazer, porque é uma criança. Você passou o dia todo sem nutrir essa criança e fazendo nela picos de insulina e glicose que vão torná-la viciada em açúcar, em alimentos que se transformam em açúcar, e você vai começar a criar uma resistência insulínica nessa criança. O que é a resistência à insulina? Já expliquei isso aqui também em outro momento. Essa criança, o corpo dela, o pâncreas dela começa a secretar insulina em grande quantidade para dar conta da quantidade de carboidrato dos picos, só que a insulina, o pâncreas secreta tanta insulina que o corpo passa a não reconhecer mais, você cria uma resistência à insulina, é como se o corpo não funcionasse mais com a insulina. E aí é por isso que em 2025 vão ter tantas crianças e jovens diabéticos e com gordura no fígado, porque é exatamente o quadro que a criança vai ter de doença quando você coloca carboidrato para dentro várias vezes ao dia, dando pico de glicose e insulina. Então, quando a gente fala que açúcar é um vilão, que crianças não devem consumir doce e açúcar com tanta frequência, nós estamos falando de prevenir o diabetes e prevenir a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, gente. Então é muito, muito sério, não é brincadeira, não é uma questão de ser criança e poder comer tudo. Não pode mesmo. Nós estamos falando da saúde dos nossos filhos, de prevenção, de tirar as nossas crianças dessa zona de perigo. E aí, quando a gente fala sobre isso, nós temos que citar o bendito do coronavírus. Porque, gente, é um vírus que está agravando não somente nos diabéticos, mas nos obesos e principalmente em quem tem a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica é principalmente fator de resistência à insulina. É uma pessoa inflamada. A pessoa, quando ela tem o hormônio insulina dando picos elevados e começa a desenvolver uma questão de produção de gordura muito alterada, e aí começa a afetar fígado e a circunferência abdominal aumenta, a pressão vai começar a alterar, triglicerídeo vai elevar, colesterol ruim junto vai elevar. Nós estamos falando de síndrome metabólica. E aí nós estamos falando de pessoas inflamadas que vão estar na zona de risco de complicação de qualquer doença, não só do coronavírus, de qualquer doença. Tá? Então o que que eu estou tentando passar para vocês é a prevenção disso para os nossos filhos. Tá bom? Então, o sistema hormonal vai estar totalmente envolvido se você enche seus filhos desses alimentos o dia inteiro, tá? Que são alimentos que não são nutritivos. E aí tem a questão também psicológica. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tô falando de experiência clínica. A quantidade de crianças que já estão tendo transtornos psicológicos, a quantidade de criança que já faz tratamento com psicólogo pequeno. Por quê? Porque a criança, ela vive para baixo, ela vive depressiva, vive angustiada, ou ataca a comida, ou faz a comida válvula de escape, ou quer passar o dia inteiro no celular, a mãe fica desesperada e quando vê já comeu uma quantidade horrorosa de comida, de biscoito, de industrializado. Gente, nós estamos falando, nós estamos falando de encher as crianças de carboidrato, de alimentos que não são nutritivos e que afetam o psicológico da criança. Eu falei isso na aula sobre compulsão, sobre ansiedade. O córtex pré-frontal, ele é hiperativado quando você fica comendo carboidratos de rápida absorção, de alto índice glicêmico. E se ele é hiperativado, ele vai causar transtorno psicológico sim nessas crianças que estão sedentárias e fazendo da comida válvula de escape. E aí vem um outro erro comum, os pais deixarem as crianças comerem de frente da televisão, os pais deixarem as crianças comerem com o celular na mão.
Por quê? Porque a criança não está entendendo o ponto de saciedade, ela não está concentrada na comida, ela está concentrada no que ela está vendo na televisão ou no celular. Então, ou ela vai comer menos do que devia, ou ela vai comer mais. Porque nós estamos falando de obesidade, mas a gente também tem o outro ponto, que são as crianças que não comem, que comem pouquíssimo, que só aceitam comer as porcarias, que comem volume pequeno de comida e poucas vezes no dia. Tem pais desesperados com crianças assim. Por quê? Porque muitas das vezes as crianças estão intertidas no dia a dia e não se tem uma rotina alimentar com essa criança. E aí, quando ela vai comer, ainda é ofertado o celular, o tablet, ou a criança está de frente à televisão. Então, gente, criança tem que ter rotina alimentar. Então, o que eu sempre digo para os pais, eu vou dizer para vocês aqui agora. Criança é obrigada a tomar café da manhã, comer de 3 horas, fazer lanche da tarde? Não. A criança, ela tem que sim comer quando ela sente fome e necessidade fisiológica. Esse negócio de ficar enfiando comida toda hora em criança, gente, isso não existe. Agora, quando é uma criança que é ruim para comer, ela se concentra e se distrai muito fácil com as coisas, esquece de comer, a gente tem que criar uma rotina alimentar. Então, crianças que estudam pela manhã, por exemplo, e às vezes já jantam muito cedo, é interessante acrescentar o café da manhã. E aí um café da manhã nutritivo. Se você vai enfiar trigo com margarina e leite com Nescau, você não nutriu essa criança, você só alimentou, de nada resolveu. Então eu estou falando de alimentos nutritivos, de você oferecer para essa criança proteína, de você oferecer uma boa fonte de carboidrato e uma boa fonte de gordura. E é por isso que eu estou sempre pedindo os pais para acrescentar ovo, porque ovo é um alimento completo, o segundo alimento mais completo do mundo depois do leite materno. Nós estamos falando de um alimento rico em proteína e gordura boa. E aí você pode acrescentar uma fonte de carboidrato que seja uma fruta, você pode acrescentar uma fonte de carboidrato que seja uma raiz, que seja uma mandioca, que seja uma batata doce ou que seja uma fruta mesmo, tá? Que é o que as crianças mais gostam. Então você pode fazer essa associação de café da manhã. Ah, a criança não sente muita fome pela manhã, então oferece para ela um omelete. Porque a maioria das crianças gosta de ovo. As crianças, a maioria que não gostam de ovo, são porque os pais não gostam e não ofertam com frequência para a criança. Mas oferta o ovo para essa criança, vê como vai ser a aceitação, porque é um alimento super completo. Ah, a criança acorda sem fome, por exemplo, é o caso da minha filha, ela acorda sem fome. Acorda sem fome, toca o barco, gente, toca o barco. Na hora que chegar na hora do almoço, você vai oferecer uma refeição bem nutritiva para essa criança, ela vai estar com fome e ela vai comer com uma facilidade muito maior. Mas focar nas refeições maiores é o mais importante. Então foque em almoço e jantar. 2 refeições maiores e que devem ser altamente nutritivas. Então pode ter a fonte de carboidrato para a criança? Pode. Você pode ter o que é comida de verdade na mesa. Pode ter arroz e feijão? Pode ter a mandioca? Pode ter a banana? Pode ter a batata? Sim. Só que essa criança tem que entender também como que os outros alimentos têm que ser inseridos. Então o diálogo, a conversa não é impor e não é obrigar, é conversar. Falar sobre as vitaminas, falar sobre os minerais, o quanto isso é importante para o nosso organismo. Que só comer arroz, feijão e carne não tem as vitaminas que o corpo precisa. Para um cabelo ficar bonito, para uma pele ficar bonita, para as unhas crescerem, a gente gosta muito de falar isso para as meninas, né? Para ter saúde, para não passar mal, para ir no banheiro direitinho, fazer o cocô. Tudo isso tem que ser conversado com a criança, porque a criança entende, gente. Se a gente conversa isso com uma criança pequena, ela entende. A gente que acha que ela não entende. Então, focar nas grandes refeições, preparar boas refeições para essas crianças e desfocar dos lanches. Porque a criança, quando ela tem fome, ela procura. Então, eu falo pelos meus filhos, eu não fico perguntando, você está com fome? Quer comer? Não, almoçou. Na hora que eles tiverem fome, eles vão me procurar e vão falar, mãe, eu estou com fome. Que é o que acontece todos os dias. Hoje aconteceu com a Luísa. Eu não fico controlando horário, almoçou meio-dia. Agora, a rotina alimentar são das grandes refeições. Ou até mesmo do café da manhã. Nós gostamos de sentar à mesa e fazer um café da manhã em família. Então, senta, cria essa rotina alimentar, mas com alimentos nutritivos. O almoço é meio-dia. Senta, cria essa rotina alimentar de horário e todo mundo vai desligar o aparelho do celular, ninguém vai olhar para o celular, ninguém vai olhar para a televisão e todos vão comer juntos à mesa.
com a concentração na alimentação. A mesma coisa no jantar. Então é criar a rotina alimentar para que a criança entenda os horários que ela realmente tem fome. E não fica toda hora oferecendo e nem deixa em livre demanda biscoito, bolacha, as coisas que você sabe que não alimentam, que não nutrem, elas alimentam momentaneamente e vão atrapalhar a hora que essa criança for realmente fazer uma alimentação nutritiva. Então as crianças que ficam beliscando biscoito, iogurte, danoninho, chega na hora da refeição que era para ela fazer, que é o almoço, que é o jantar, ela não quer comer. Mas aí a mãe fica desesperada, mas o que você ofertou para ela na parte da manhã? Você já deu biscoito, já deu leite, aí a criança depois comeu biscoito, comeu uma fruta. Chegou na hora do almoço, ela não consegue comer porque ela não tem fome, ela já está alimentada. E aí a mãe quer empurrar a colherada de comida para dentro da boca da criança. Então, gente, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Se a criança não está querendo comer, é porque muitas das vezes você já empurrou um monte de coisa ou deixou coisas à disposição dela para ela comer que já alimentaram. Então, é melhor, muitas das vezes, se a criança não tem fome de manhã, você seguir até a hora do almoço para que ela faça uma boa refeição. Tá? Então isso é muito importante vocês prestarem atenção nesses pequenos detalhes que passam despercebidos durante a nossa rotina. E a correria, hoje em dia, de pai e mãe, da rotina de trabalho, faz com que os pais mantenham a comida industrializada. Façam que tenha macarrão, né? Que faz um arroz e feijão rapidinho com uma carne. Gente, só que infelizmente quando você faz isso, você está deixando de pensar no seu filho, você está deixando de pensar na saúde do seu filho. Você está pensando no contexto do trabalho, que você está cansado, e você está deixando de pensar no bem mais precioso que você tem, que é o seu filho. Então, assim, vocês têm que ter um planejamento. Se você tem um dia de folga na semana, se planeje nesse dia, se organize. Já pica tudo, congela o que dá para ser congelado, lave as folhas e deixe já lavadas na geladeira para facilitar durante a semana as preparações saudáveis. Se organiza, se planeja, eu tenho falado muito isso, faça um planejamento, senta no domingo à noite, planeja o que você vai fazer de cardápio durante a semana. Segunda-feira vai ser carne moída, terça-feira vai ser frango, quarta-feira, se planeja para ficar muito mais fácil. A mente, quando ela está planejada, é muito mais fácil de seguir o roteiro, gente. Planeja para que você consiga manter a rotina alimentar das crianças de acordo com o que a gente deseja, que é o mais saudável. Agora, como tirar dessas crianças agora esse monte de alimento ruim, esse monte de alimento industrializado e esse monte de açúcar? Gente, a partir do momento que seu filho está habituado a comer desse jeito, fácil agora não vai ser. Se eu disser que vai ser fácil, eu estou mentindo. Mas você vai ter que começar a ter um diálogo muito forte com essa criança e você vai ter que retirar de dentro do ambiente, do contexto familiar, todos esses alimentos e trocar por alimentos nutritivos. Então, comia-se o pão no café da manhã. Então, vamos trocar por ovos. Vamos fazer um omeletão, os ovos mexidos com queijo, né? Vamos fazer uma receitinha de pão saudável. Vamos fazer uma receitinha de bolo saudável. E vamos ofertar para essa criança. Chama essa criança para a cozinha para participar do momento das receitas com você. Criança gosta disso. Pede a criança para misturar. Se for uma criança maiorzinha, pede para quebrar o ovo. A criança gosta do participar. E quando ela participa, ela acha muito mais legal comer esse alimento. Então vamos fazer essa troca. Troca o que você sabe que é lotado de trigo, que não alimenta, que não tem nutriente, que não vai nutrir, por alimentos nutritivos. E aí você coloca a criança para participar desse momento. E a criança vai adorar. Ah, mas aí à tarde, depois do almoço, a criança estava habituada a comer aquele doce. Então vamos trocar esse doce por uma fruta. Olha, meu filho, minha filha, a partir de agora a gente vai começar a seguir. Você tá vendo esse vírus? Vamos usar esse momento da quarentena. Você tá vendo esse vírus horroroso? Que a gente não pode sair de casa, que a gente tem que sair de máscara? Então, esse vírus gosta de pegar, de ficar em pessoas que comem muito doce, que comem muito açúcar, que comem mal. Então, a partir de agora, nós aqui em casa vamos mudar a nossa alimentação para que a gente fique livre desse vírus horroroso. Então agora no lugar do açúcar a gente vai introduzir fruta de sobremesa. E oferece uma fruta de sobremesa para essa criança, tá? Vai ficar sem açúcar o resto da vida? Não, gente.
uma vez por semana, final de semana, faz uma sobremesa para agradar, né? Ou pede, né? Que muita gente compra fora. Mas eu não estou falando de retirar para o resto da vida. A gente está falando de criar uma rotina alimentar de saúde e esporadicamente, nas exceções, você vai fazer alguma coisa que a criança goste que não é tão saudável. Mas a gente consegue fazer várias receitas de doce, de bolo, de pão, que são saudáveis, que não levam a açúcar, que levam a fruta muitas das vezes. Então, assim, dá pra gente mudar a alimentação, mas só que a família tem que estar envolvida. O pai e a mãe tem que querer mudar a alimentação deles também. Então, não adianta você querer cortar o doce do seu filho depois do almoço se você vai querer continuar comendo. Não adianta você querer que seu filho não tome refrigerante se você vai manter o refrigerante na geladeira. Então é mudar o contexto familiar para que todos possam aderir, para que todos possam conseguir manter esse estilo de vida saudável, tá bom? Mas o que eu tinha para falar a respeito dessas dicas de lanche? Então é preparar mesmo. Eu tô montando um e-book só de receitas infantis, tá? No primeiro momento esse e-book seria de receitas para a escola, mas como a gente não está agora indo para a escola, são receitas infantis de lanchinhos, tá? Que vão ajudar bastante. Assim que eu conseguir terminar esse e-book, eu vou comunicar a vocês que vai ser um e-book muito legal. Já falei aqui, vou repetir, essa questão de não gostar de legume, é você ofertar, todo mundo que está na mesa comer, você vai oferecer uma, você vai oferecer duas, você vai oferecer três, você vai comer na frente dela e mostrar que é gostoso, e ela vai uma hora ou outra despertar o interesse. Se ela experimentar e não gostar, você vai tentar oferecer de outra maneira. Mostrei para vocês essa semana no meu Instagram. Minha filha não gosta do chuchu picadinho, então eu faço chuchu em forma de creme ela come. Então, por exemplo, a Luísa também não gosta de brócolis, mas se eu fizer um omelete de forno ou uma farofa e acrescentar o brócolis, ela come. Então é a gente criar alternativas de inserir o alimento que a criança não come de uma forma que ela coma, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem como fazer, a gente só tem que estar disposto, encarar a cozinha, fazer uma mudança da família toda para que isso funcione, tá, gente? Só porque meu tempo já está quase batendo, muitos questionamentos também foram em relação a intestino e a alergias. Hoje as crianças são muito intolerantes à lactose e têm um intestino muito ruim. Gente, isso tudo está relacionado à alimentação, gente. A alimentação, trigo, açúcar e alimentos industrializados são altamente inflamatórios. Nós estamos falando de alimentos que vão prejudicar essas crianças, que vão trazer os processos alérgicos à tona. Então a criança, ela está em desenvolvimento, ela está com o seu sistema imune sendo desenvolvido. Ela está com a sua questão intestinal, a sua flora intestinal, as bactérias intestinais, porque o nosso intestino é cheio de bactéria boa e bactéria ruim. E é na infância que essa criança vai começar a ter uma melhora dessa flora intestinal de acordo com o que ela come. Se é uma criança que só come industrializado, trigo e açúcar, ela vai ter uma flora intestinal cheia de bactérias ruins. E que essas bactérias ruins ali dessa flora intestinal vão afetar de cara a imunidade da criança. Então o intestino é o segundo cérebro, o intestino está totalmente relacionado à imunidade. Então a criança vai ter uma imunidade ruim e ela vai ter um intestino ruim por conta de comer alimentos inflamatórios que fizeram a flora intestinal dela ser cheia de bactérias ruins. Então, essa questão do que dar para o meu filho comer para melhorar o intestino, eu não vou falar isso para vocês, eu vou dizer o contrário. O que você não tem que dar para o seu filho para você melhorar o intestino dele. O que você não tem que dar para o seu filho para você melhorar os processos alérgicos de rinite, de bronquite, de asma, tá, gente? Isso tudo está envolvido com a alimentação. Se vocês retiram da rotina alimentar das crianças trigo, açúcar industrializado, vocês vão ver melhora no processo alérgico. A criança que gripava 5, 6 vezes no ano, você vai ver essa criança gripar 2 se gripar. A criança que tem rinite atacada direto, se você tira esses alimentos, você vai ver que a criança vai ter uma melhora muito grande na rinite. Às vezes nem vai ter crise mais. Você vai ver que aos poucos o intestino vai melhorar. Então eu não estou falando de retirar esses alimentos do contexto e da noite para o dia você tirou hoje e amanhã vai tudo estar funcionando bem, não. Eu estou falando que a flora vai começar
a ter uma melhora nas bactérias boas, e no decorrer que as semanas vão passando, essa criança vai ter uma melhora no seu estado clínico e ela vai começar a ter uma melhora em todos os níveis. Isso serve para todas as pessoas da família, eu não estou falando só de criança. Só que é na infância que tudo isso está sendo construído, gente. É na infância que tudo isso está sendo estabelecido. Então vocês estão entendendo a importância da boa alimentação na fase de criança, na infância? É porque nesse momento que você está construindo tudo que essa criança vai sofrer, que ela vai viver no futuro. Então eu vejo no consultório a quantidade de pessoas que têm problema com o intestino preso, que está vindo lá da infância, de uma alimentação muito ruim, cheia de alimentos inflamatórios, que chegou na fase adulta e o intestino está altamente inflamado. O intestino está cheio de bactérias ruins. E aí, para a gente conseguir resgatar isso, para a gente conseguir restabelecer, é muito difícil. Sofre, né? Sofre. Então, gente, se a gente conseguir manter uma alimentação saudável com as crianças, na oferta, no exemplo também da atividade física, se você é uma pessoa ativa, tudo que você faz é exemplo para o seu filho, gente. Há muito pouco tempo atrás, vou dar um exemplo bobo aqui só para vocês terem noção. A gente insiste muito aqui de não usar o celular na hora da refeição. E aí meu marido estava usando o celular na hora da refeição para atender um cliente, e a minha filha começou a usar o dela também. E aí ele achou ruim. E aí ela falou assim, mas você tá usando o seu celular, pai? Você disse que na hora de refeição não é hora de usar celular. E a gente pensa que as crianças não estão observando. Ela observou e ela não perguntou se ela podia usar. Quando ela viu ele usando, ela se sentiu no direito de usar o dela também. Então as crianças, elas estão o tempo todo reparando a gente. Elas estão o tempo todo usando nós pais como exemplo. Então eu acho que vocês têm que começar a pensar na mudança de vida. O que vocês querem para os seus filhos no futuro? Vocês querem todas as doenças que a família tem, que as pessoas da família têm para os seus filhos? Vocês querem isso? Se vocês não querem, gente, mudem o contexto alimentar, mudem o contexto social. Mas quando a criança vai no aniversário? Gente, quando ela vai em aniversário, você vai deixar a criança comer. Porque o aniversário não acontece todo dia. Ah, mas na escola a criança só tem oferta de coisas erradas. O coleguinha leva biscoito, o coleguinha leva refrigerante. Vocês têm que entender que a escola são 4 horas que as crianças ficam na escola. As outras 20 horas elas estão com vocês ou com os avós, ou com alguém que cuida. Então colocar a culpa nas 4 horas que a criança está na escola é vocês quererem muito, muito justificar um erro que vem muitas vezes da gente. Então, gente, entendam, a responsabilidade é muito mais nossa. Não é só da escola, não é só do aniversário, da festinha que vai, não. É nossa. A maioria do tempo os filhos estão sob nossa responsabilidade. Quando você leva para o mercado e deixa a criança pegar tudo que ela quer, quando você leva para o mercado e deixa ela chegar lá na bancada do caixa, que está cheio de Kinder Ovo, bala, batom, e você deixa ela pegar o que ela quer, a responsabilidade é sua, não é da criança. Ela quer viver o agora, ela quer ser feliz, ela quer ter prazer. E para ela isso daí é muito bom. E você está criar hábitos nela que ela vai levar para uma vida toda. Ela vai querer comer doce a vida toda, ela vai querer sobremesa a vida toda e ela vai viver com esses pensamentos. Tomem cuidado também com suco. Suco, mesmo sendo da fruta natural, mesmo sendo de uva integral, sem adição de açúcar, ali dentro só tem açúcar da fruta. Quando você faz um suco, você está colocando açúcar em alta concentração num copo para a criança. Cuidado com isso também, que você também está fazendo a criança ficar viciada no paladar doce e no açúcar. Tá, vamos ver rapidinho o que está escrito aqui. O que utilizar para substituir o açúcar que não altere muito o sabor para as crianças? Não é trocar, é tirar, tá? Não é trocar. Você vai colocar açúcar quando você realmente for fazer algo doce. Você vai fazer uma sobremesa, você tá lá. Você pode usar os adoçantes, o xilitol, o eritritol, o estévia? Pode, são adoçantes naturais e que são bons. Mas a ideia é você fazer a criança comer as coisas com o paladar natural delas. Vai comer a fruta, não é para acrescentar nada, tá? Então, assim, na verdade, não é para ficar fazendo nada com paladar doce. É para dar os alimentos, comida de verdade para a criança. Comida de verdade. O chocolate 70, por exemplo, uso muito aqui em casa, mas eu uso 85. Por quê? Porque o grau de açúcar, o nível de açúcar é muito baixo e ele é amargo. Então eu aguço nas minhas crianças a vontade de comer os alimentos amargos e azedos.
E aí quando come um doce, é muito doce. E aí, vocês entenderam? Não causa vontade de continuar comendo. Porque, na verdade, o que você tem aguçado, o que você tem ensinado são os paladares com sabores naturais. Você aguça isso nas papilas gustativas das crianças quando você cria essa rotina, esse hábito. E aí, se a criança é habituada a isso, quando ela experimenta o doce, o muito doce, ela por si só enjoa muito rápido e não tem compulsão. Então vocês estão entendendo como a gente pode prevenir tanta coisa nas crianças se a gente fizer tudo certinho agora, nesse momento? Então aproveitem o momento de quarentena, gente, transformem a vida de vocês e transformem a vida das crianças de vocês, dos filhos de vocês. Eu mostro direto aqui as minhas crianças, o que eu faço na rotina delas. Eu mostro isso para servir de exemplo, para mostrar para vocês que é possível, que todo mundo consegue. A minha filha não é uma criança que não aprendeu a comer doce, ela comeu açúcar com um aninho, ela teve um momento de muito vício de açúcar que foi difícil de eu tirar da Luísa e eu consegui, sabe? A vida da Luísa é outra agora. E o Luiz Eloy já é uma criança que foi habituado sempre com azedo, com amargo, com o sabor natural das coisas, com suco de limão sem nada, com suco de maracujá sem nada. E ele acha isso sensacional e o doce para ele é enjoativo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O hábito, se vocês colocarem como hábito da família toda, essa criança vai aprender, ela vai mudar, como toda a família vai mudar junto, tá, gente? É isso que eu tô querendo proporcionar de aprendizado para vocês. Eu espero que eu tenha colaborado. Eu fiquei hoje um pouco confusa aqui logo no início, por conta desses 3 aparelhos, que eu tô com 3 aparelhos aqui. E aí me tirou um pouco da minha concentração. Mas eu espero que eu tenha colaborado, tá bom? É um assunto muito vasto, eu teria que falar aqui mais umas 3 horas para eu dar dicas de lanchinho, ser mais específico. Mas o e-book, assim que estiver pronto, vocês vão saber e eu vou divulgar. Como eu já estou encerrando, só faltam 2 minutos, eu vou tentar deixar essa live salva, tá? Eu não consegui as últimas lives salvar, eu tive que depois gravar de outro celular, mas eu vou tentar deixar salva aqui, vou jogar no meu canal do YouTube, Nutricionista Naraline Bolelli, no meu grupo no Telegram, Nutri Naraline Bolelli Ensina, tá? As consultas online permanecem, eu aumentei a minha carga horária do atendimento online por necessidade, por uma questão de muitas pessoas doentes estão me procurando, muitas pessoas diabéticas com esteatose hepática estão me procurando e são de grupo de risco, eu não vou deixar de atender, eu vou atender. Então, eu estou fazendo o possível para adequar esses horários à minha rotina. Hoje eu atendi vários pacientes, por isso que também me compliquei tanto hoje, mas está dando tudo certo e eu espero que vocês estejam gostando, tá? Do conteúdo que eu tô tentando passar para vocês. A próxima semana agora vou falar sobre estratégias de baixo carboidrato e massa muscular e esporte. Vai ser muito, muito, muito legal, tá? Além disso, antes de encerrar, gente, o Leandro Fanelli, personal, já lançou o nosso desafio, já tá aí, tá? Hoje eu vou começar a divulgar para vocês. Desafio 21 dias para o emagrecimento é um projeto do Leandro, que eu sou colaboradora, e nós vamos conseguir, se Deus quiser, mulheres, só é para mulheres, 21 dias, transformar a vida de muitas mulheres aí. Mais tarde eu vou divulgar para vocês, vai ser muito legal. Na semana que vem não vai ter aula no sábado, mas vão ter lives durante a semana e lives muito sensacionais que eu vou divulgar durante essa semana para vocês. Uma delas eu já posso adiantar, que é uma maratonista de muito sucesso, a Maria Vitória, que vai estar falando para vocês. E no decorrer da semana eu vou explicando isso tudo, tá? Foi um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Quem não conseguiu assistir o início, assiste. Vou tentar deixar gravado, tá bom? Eu não sei se eu consegui estar ao vivo no Facebook e no YouTube. Espero que eu tenha estado e que todos tenham se favorecido do conteúdo aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.